A Jéssica, ela é médica, ela é especialista em cannabis, canabinoides e canábicos e em geral. Maconha, galera. Vocês conhecem, eu conheço, todo mundo sabe. Obrigado por ter vindo aí, aceitado o convite. Obrigadão pelo convite, muito bom estar aqui, falar com alguém que também é Gosta de maconha, especialista na área, né? Não, eu sou especialista no consumo. Você sabe bem mais do que eu na interna da maconha, sei lá. Parte técnica. Exato. Mas e aí? E a gente tava falando antes de cair a live sobre como que tá a situação brasileira na questão da regulação da maconha, né? Porque é um tópico que tá avançando no mundo todo. Estados Unidos, vários lugares lá. Tipo, nos Estados Unidos passa um caminhão com um negócio de vidro cheio de maconha exposto. Se você quiser, você para o caminhão como se fosse um caminhão de sorvete, tá ligado? Não, exato. Lá, agora, quase metade dos estados já legalizaram lá e o Biden tá tentando ter uma legalização nacional, assim. Ele tá perdoando os crimes relacionados à maconha também, tá num avanço incrível. Eu vi 3 mil pessoas saíram da cadeia e estavam lá por posse. Imagina, tinha 3 mil pessoas na cadeia porque elas estavam segurando uma flor, tá ligado? Posse, tipo, ridícula. Tipo, 2 gramas, Exato, assim. uma quantidade irrisória, assim. Mas aqui no Brasil, né, a gente tem muita prisão relacionada também à posse de aqui drogas. Esse número deve ser 100 mil, 200 mil, Não, né? é bizarro, né? Depois da lei pesada antidrogas que teve aqui, a gente teve um boom no aumento de prisões. Mas no mercado medicinal a gente tem avançado, né? Desde 2019, mais ou menos, a Anvisa está permitindo a entrada muito menos burocrática de medicações lá de fora aqui para o Brasil. Então, para conseguir, você precisa de uma receita médica, cadastrar essa receita no site da Anvisa, isso vai gerar uma autorização, e depois disso você só faz a importação. E hoje em dia a gente tem, inclusive, né, a Anvisa já autorizou mais um produto, então a gente tem 23 produtos que estão à venda em farmácias. Então você pode ir numa farmácia aqui da esquina com uma receita médica. Cara, eu não sabia disso. Comprar. Então a gente até que tá bem avançado. Então, peraí. Se eu for lá no médico e falar, pô, eu tenho vários problemas e não vai ser difícil provar que eu tenho. E ele fala, eu vou descrever essa receita aqui pra você pode comprar o canabidiol lá, tal. Eu consigo? É fácil fazer isso? Consegue. Então, nas farmácias, né, farmácias tradicionais, assim, físicas, você precisa de uma receita de controle especial, né, que é uma receita um pouco mais detalhada, porque é uma medicação controlada. Entendi. E você consegue fazer esse acesso tranquilamente. Só que qual que é o problema das medicações da farmácia? O preço ainda é muito caro, né? Você sabe quanto que Normalmente são medicações só com canabidiol. Não tem o THC. Não tem THC. O preço das farmácias, hoje em dia, né, com 23 produtos, eles conseguiram baixar um pouquinho o preço. Então, vai numa média de 500 a 3 mil reais. É caro. Caralho! Não, é muito caro. Deixa caro. quieto, eu não tô mais interessado. Mas, o importado, por mais que venha dos Estados Unidos, por exemplo, então, a variação do dólar, mesmo assim, compensa muito. A gente tem medicação que vai de 150 a 600 reais tranquilamente, com uma duração aí de 3 meses. Então tá valendo a pena. Entendi. Mas é só o CBD, não dá pra comprar THC. Então entendi. Dá pra comprar. A gente, Você devia criar um curso ensinando isso, ia ganhar muito dinheiro. A gente pensa que cannabis medicinal, né, é só o CBD e só o óleo. Não é. A gente tem hoje as gummies, que são as balinhas, tem cápsula, tem gel, creme, tem as flores vindo aqui para o Brasil. E a gente tem vários tipos de canabinoides que podem ser importados. Então, tem o THC, tem o primo dele, que é o Delta 8 THC, que é um pouquinho menos psicoativo que ele. Tem o CBG, CBN, enfim, várias partes da planta da cannabis estão conseguindo entrar aqui no Brasil mediante essa regulação da Anvisa. Cara, interessante, cara. Eu acho isso ótimo, né? Na minha visão, né? Eu sei que tem uma galera... O Brasil é um país muito conservador, né? Se você for parar a pensar. E tem muita gente que fica demonizando as drogas como se fossem as responsáveis pela destruição de todas as famílias brasileiras que existem, né? Mas a verdade é que... Porra, não é uma droga que vai destruir. Muitas vezes o cara tá indo pras drogas porque a vida dele já está destruída. Exato. É uma válvula de escape. Ainda mais aqui no Brasil, né? Tipo assim... E a gente, toda essa demonização da maconha, na verdade, ela é uma demonização recente, entre aspas, sabe? Porque foi se criada uma propaganda, principalmente no fim do século XVIII, começo do século XIX, muito grande pra gente conseguir impedir
que a cannabis fosse consumida, porque a maconha era muito associada também à cultura negra, muito associada à cultura mexicana nos Estados Unidos também. Então, tem toda essa questão de injúria racial, toda essa questão de xenofobia envolvida. Tem a questão que a gente estava conversando antes também de outros mercados que acabavam sendo prejudicados pelo crescimento do mercado da maconha. Então, do ópio, do algodão, enfim, porque a maconha, ela tem muita possibilidade, tanto na parte da medicina, quanto na parte de engenharia, né? têxtil, exato. Dizem que, tipo, você faz com a folha, não é nem a flor, né? Com a folha da maconha, você faz um tecido ultra resistente, Exato. leve, não sei o quê. As caravelas que vieram de Portugal para o Brasil, na época do descobrimento do Brasil, as velas eram feitas de cânhamo. Caralho, a gente foi conquistado por maconheiros. Exato. Né? As pessoas ficam aí zoando a gente. Quem conquistou o Brasil? Mas exatamente. Então, assim, tudo isso foi muito pesado a propaganda que fizeram, assim, no mundo inteiro, realmente, pra ter essa demonização. Proibição. Essa proibição da maconha e de outras drogas também, no geral, né? Então, tudo isso que a gente pensa da maconha, na maioria das vezes é tabu. Tipo assim, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Nunca comprei. Primeiro. Exato. Eu nunca comprei. Cara, que é a maior porta de entrada que o álcool. Exato. O álcool é a principal porta de entrada. Já tá comprovado, assim, em todos os lugares. E a maconha, na geral, na verdade, ela é porta de saída para outras drogas, entendeu? Tem vários estudos que já conseguiram comprovar que a maconha, ela pode tratar dependência de outras drogas, dependência da própria maconha, do próprio THC, o CBD pode tratar também, dependência de álcool, de cigarro, de opioide. Então, assim, é porta de saída, no fim das contas, sabe? Sim, eu concordo plenamente. Eu acho, inclusive, excelente que tenham pessoas que estão estudando como você, que são médicas e tal, e estão esclarecendo a mente da galera aí, porque realmente é um preconceito. Mas tem coisas ruins também da maconha, né? Não é só também... É uma droga, assim como qualquer outra droga, como a cafeína. Mas, assim, é uma droga que, se a gente for comparar com as outras, né, o potencial destrutivo dela é muito menor. Então, o CBD, por exemplo, ele não causa dependência. O THC, ele tem um potencial muito baixo de causar dependência. Então, assim, aproximadamente... A dependência é muito mais psicológica do que química, tá? Então, assim, a gente não conseguiu comprovar ainda uma dependência química de você precisar, de fato, da substância, mas tem a questão psicológica, né? Porque o THC usado cronicamente, todos os dias, enfim, você fumar skunk todos os dias pra caralho. Tipo assim, isso aí vai te deixar com uma baixa de dopamina muito grande e você vai querer fumar isso todos os dias pra conseguir se sentir bem. Isso aí. Então, é exatamente isso que acontece. Eu sei. Mas, assim, é em 10% dos usuários que isso acontece. Ninguém nunca morreu de overdose por maconha. Pode É um total de 0 mortes de overdose. Ninguém nunca matou outra pessoa por estar chapado. Provavelmente, Mas bêbado, vixe Maria. Exatamente. Todo dia acontece 1 milhão. Cara, o Snoop Dogg falou isso uma vez. Se você juntar numa sala, tipo, inimigos, e der maconha pra eles fumarem, tipo assim, no fim eles vão ficar, tipo, super de boa. Dar risada, fazer as pazes. Exato, fazer as pazes. Agora, se você juntar várias pessoas que não se gostam com um pouquinho de álcool que seja, elas vão se matar. É verdade. Acontece, né? Vai ver as festas por aí, que é loucura. Assim, se o Lula e o Bolsonaro se juntassem e fumassem maconha, eu tenho certeza que o Brasil estaria em paz agora. É possível. Eu queria ver essa cena. Os dois lá numa sessão carambina, puxando a banza. Seria engraçado. Seria muito bom. Seria muito bom. Quando será que um presidente vai fumar maconha? Seria um evento histórico, né? Cara, isso ia ser histórico, A gente já teve um bilionário fumando maconha ao vivo, que foi o Elon Musk. Agora, um presidente a gente nunca teve, né? Alguém da administração, né? Eu não sei. Assim, o Biden, né? Não sei se ele é maconheiro ou não. Mas ele tá tendo uma postura, assim, muito flexível em relação a essa questão da cannabis, sabe? Sim. Então, cara, eu acho que
talvez a gente avance aí bastante pra quem sabe o próximo presidente dos Estados Unidos não fumar maconha. Fumar um beck, né? Imagina, assim, engraçado. Exato. Aqui no Brasil, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Eu também acho. O Brasil é muito conservador. Eu não sei por que a gente é tão conservador. É que a gente é um país muito cristão, né? Muito pautado em questões religiosas, sim, assim. Sim. Então, eu acho que essa questão religiosa faz com que qualquer coisa, né, em relação não só a drogas, mas em relação a sexo, em relação à sexualidade, tudo seja um tabu muito forte e esses movimentos, assim, mais progressistas sejam enfraquecidos, né? Sim, e o pior é que, tipo, eu nem sei, a religião não deveria não gostar da maconha. Eu não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi falar que tem textos sagrados, bíblicos, fotos, imagens de épocas atrás, assim, de 2000 anos atrás, que tem representações que parecem muito com a flor da maconha, entendeu? Uhum. Então, é bem possível, eu não duvido nem um pouco, que a galera que criou as religiões estava muito chapado durante o processo, porque você tem que estar, né? Pra estar conversando com Deus. Uma história super criativa, né? Mas, assim, a religião cristã mesmo, não sei, assim, se ela tem alguma correlação com a cannabis ou não. Mas o hinduísmo, as religiões, tipo, mais, budistas? assim, árabes, asiáticas, elas têm, sim, uma correlação com a cannabis. Então, eles usavam antigamente, né? Tem tipo, relatos disso? Usavam a cannabis, tipo, nos rituais religiosos deles, assim. Faz todo sentido. Né? Então, faz muito sentido. Só que hoje, né, na maioria dessas religiões, condena absurdamente, né? Então, tem muito conservadorismo. Sim, eu fico pensando por que eles escolhem essa ser a pauta, assim, porque, tipo, o fato é, as pessoas fumam, dá pra fumar, você compra facilmente, assim, não é difícil, eu compro, há 6 anos que eu compro maconha, direto, eu fumo muito, então não é difícil conseguir maconha. E pra que ficar demonizando uma parada, sendo que você não impede que as pessoas usem, e você só obriga elas a usarem dentro do mercado negro, o que incentiva e estimula todo um crime organizado que é nocivo pra sociedade. Eu não entendo por que a religião não faz essa ligação de tipo, pô, talvez seja melhor a gente abraçar essa galera que fuma, falar assim, pô, tá errado isso aí, mas tudo bem, não vou prender você porque você fuma, vamos conversar, deixa eu tentar te informar o porquê você não deveria fumar e tentar te converter pra isso. Eu acho ok. Mas agora, falar, você fuma, então você é meu inimigo, você é o responsável pela morte de todas as crianças nas famílias pobres do Brasil e ricas também, né? Porque tem muito rico que se fode com droga, né? Eu acho que a maioria das pessoas que fodem com droga é rico, né? Porque... que o acesso é muito grande, né? E acesso a drogas, assim... Tipo, cocaína, por exemplo. A Exato. cocaína, ela mexe com as pessoas, né? Você viu aquele vídeo do Cabeção? Nossa, aquele vídeo é meio... Não, é triste, né, cara? Triste, né? E eu não vejo, triste. tipo, um cara fumando maconha ficando daquele jeito. Exato, mas a demonização da maconha, ela é muito maior em relação à cocaína, por exemplo, sabe? Você mas acha? Eu acho. E eu acho que isso tá muito associado com a questão, assim, eu acho que não tem como fugir da questão racial, sabe? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, na mesma época que, sei lá, o jazz, ele tava crescendo e todos os músicos de jazz, eles fumavam maconha, falavam sobre maconha nas músicas, enfim. Em Wall Street, em Nova York, lá estavam os brancos ricos cheirando cocaína até, entendeu? E eles só falavam mal da maconha. O marketing do governo americano foi contra a maconha, entendeu? Tipo, a maconha destrói sua família. Negros e mexicanos estão invadindo as casas e dando maconha para os seus filhos. E seus filhos vão perder a vida deles. Tipo, eu acho que toda essa propaganda tá repercutindo até hoje, assim, nesse conservadorismo do que a gente pensa sobre a planta, sabe? Porque é isso que você falou. Principalmente pra gente, que é de classe média, branco, vivendo aqui em São Paulo. Pô, é muito fácil conseguir maconha, entendeu? A maconha tá legalizada pra gente há muito tempo. Praticamente. Exato. Tem gente que até fuma na rua e foda-se, Exato. né? Aqui, há muito tempo. Mas, cara, se for o preto da periferia, tem mais chance de se fuder. Ele tem vai- mais chance de se ele fuder vai- de qualquer Exato. jeito, né? Então, não assim, nem se tiver maconha. essa que é a questão, sabe? Tipo, a questão racial, ela tá muito ainda sobre isso, sabe? E eu acredito que, assim, a gente tá tendo esse avanço no campo medicinal para que o campo medicinal abra
também, posteriormente, para o recreativo. Com Mas certeza. aqui no Brasil, com certeza, vai demorar um pouco, né? Porque, exatamente, a gente precisa ter essa questão da educação sobre todos esses tabus, quebrar esses tabus e conseguir realmente fazer com que as pessoas entendam que não é algo horrível, que vai ferrar com a sua família, Vai que vai destruir seu destruir cérebro, né? seu cérebro, fazer com que seus neurônios morram. Não Sim, é sim, isso, sim. sabe? Óbvio. De novo, se você fumar todos Igual os eu dias... fumo, pode ser que exato, tenha uns efeitinhos colateral. desde antes dos 21, 25 anos. Ah, pior que eu comecei tarde, eu comecei com 24. Melhor, porque assim, depois dos 21, 25 anos, nosso cérebro está completamente desenvolvido. Então, principalmente o córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro que a gente realmente tem para tomada de decisão, para questão de processos mentais, enfim, é formado mais ou menos dos 21 aos 25 anos. Se você fuma maconha ou usa qualquer outra droga que haja de forma psicoativa, que tem alguma interferência na sua cognição, no seu processo mental, isso pode interferir nesse desenvolvimento, tá? Então, pode deixar com que você fique mais letárgico, seus processos mentais fiquem mais, de fato, ruins. Sim, mais lentos, né? Exato. Eu acho que pode não vai. Eu tenho vários amigos que fumavam quando 14 anos, eles estavam fumando e tal. Isso aí E eu encontrei eles depois de 10 anos, eles com 24 anos, eles estavam parecendo hips, né? Tipo, mas eram pessoas muito amorosas, entendeu? Era tipo, e aí, cara, legal. Eu gosto desse tipo de pessoas, e não é uma pessoa que me incomoda, entendeu? Mas você, tipo, ele era mais rápido antes, eu percebia com certeza, isso, prejudica, né? Eu era mais rápido antes. Eu percebo em mim, assim, que às vezes eu tenho alguma dificuldade de formular um pensamento, concatenar uma Concluir ideia. um raciocínio, né? E eu me perco, assim, porque minha mente tá meio desregulada, digamos assim. Mas o CBD, por exemplo, que é a outra molécula da cannabis, que é uma que não é psicoativa, ele, na verdade, melhora o processo mental. Então, ele faz com que as sinapses, que são as conexões cerebrais, elas ficam mais agilizadas. Entendi. Então, o CBD, por exemplo, ele trata Alzheimer, trata demências. Isso é legal. Ele consegue fazer com que a memória seja otimizada, com que você melhore foco, melhore concentração, melhore disposição também. Então, assim, por isso que falar simplesmente que a cannabis mata neurônios, a cannabis te deixa lesado, é completamente errado. É o THC. O THC em doses altas, principalmente numa exposição precoce, pode fazer com que você não vai matar o neurônio, mas pode fazer com que seus processos mentais fiquem diminuídos. Sim, sim. O que pode ser bom nessa vida, né? Acho que ser muito rápido, assim, ser muito inteligente não é muito bom hoje em dia. Bom, mas eu ouvi falar, inclusive, não sei, você me corrige se eu estiver errado, mas eu ouvi falar que o CBD, ele é justamente parte da maconha que dá um contraponto no THC, assim, é meio que equilibra a maconha como um todo. E quando a gente começou a legalizar a maconha lá nos Estados Unidos e tal, houve uma demanda muito grande pelo THC e não tão grande pelo CBD, porque não chapa, né? E fez com que o mercado e a indústria começassem a desenvolver plantas que são cada vez mais potentes em THC e com cada vez menos CDB. E aí esse tipo de maconha poderia ser uma maconha que ela, por ter sofrido alteração através do homem e tal, é uma maconha que pode ser menos equilibrada e mais prejudicial a você. Porque talvez o CBD tinha um papel importante na composição química antigamente da maconha para contrabalancear possíveis malefeitos do THC. Faz sentido isso? Faz sentido, né? Por quê? Assim, falando da parte farmacológica da planta, né? O CBD e o THC, eles não são os únicos fitocannabinóides, ou seja, não são os únicos componentes da planta, mas são os mais estudados, tá? Então, o THC é o psicoativo mais estudado e o CBD é o medicinal, entre aspas, mais estudado, tá? E eles meio que são antagonistas, tá? Assim, tem momentos, doses que eles até potencializam os benefícios um do outro, mas na questão de efeitos colaterais um do outro, um acaba anulando. Então, o CBD tem um efeito colateral de sono,
O THC tira um pouco isso, te deixa mais energizado. O THC tem um efeito psicoativo, o CBD anula um pouco essa psicoatividade do THC. O que acontece? De fato, se a gente for comparar, hoje em dia, as genéticas da maconha que a gente consome, ela é muito mais rica em THC do que as genéticas de antigamente. Isso também é um dos fatores que acaba prejudicando essa questão de processos mentais que eu falei. Porque antigamente a gente encontrava no mercado ilegal mesmo. Maconha que tinha 3 a 5% de THC, hoje em dia é de 10 a 20%. Então, assim, são strains muito ricas em THC. E o THC em excesso pode sim ser prejudicial. Sim, tem até relatos que correlacionam a Alzheimer, não, você fica paranoico, qual que é o nome? Esquizofrenia. Esquizofrenia, isso. Então, a maconha, ela não causa esquizofrenia. Não, é meio que a potencializa se você já tiver exato, se você tiver uma predisposição genética e se você for exposto muito precocemente, então, por isso que essa fase, assim, antes dos 21, antes dos 24 anos, ela é muito arriscada, né? Porque você tá numa fase de desenvolvimento cerebral muito forte. Tá acontecendo muita divisão celular, todas as conexões mentais estão muito aceleradas. E se você tiver essa predisposição para ter alguma esquizofrenia ou para ter alguma psicose, alguma outra psicose que não é esquizofrenia, e você for exposto a doses de THC altas, isso pode sim fazer com que aquela chavinha ligue mais cedo, né? Exato. Às vezes você ia ter isso com 90, 60 anos, mas você vai acabar tendo com 30, porque você fumou muita maconha. E às vezes você nem ia ter, entendeu? Às vezes, assim, você tinha a chave, você tinha a questão genética da esquizofrenia, mas se você tivesse levado uma vida de exercício físico, dieta equilibrada, um bem-estar maior, assim, você não teria, entendeu? Exato. Então, eu acho legal a gente falar essas coisas, porque também tem uma parte da comunidade canábica, digamos assim, que é meio ativista demais na parada, tá ligado? E aí começa a vender a maconha como se fosse inodora, né? Como se fosse o melhor produto da humanidade, sem defeitos nenhum. Se você não tá fumando hoje, você é maluco. A cannabis não é uma panaceia, né? Sim. Então, a gente não pode generalizar e falar que trata tudo, que é bom pra todo mundo, que todo mundo tem que usar. Tem pessoas que, assim, não podem chegar perto do THC, né? Mas o THC, ele tem também uma função medicinal. Então, a gente também usa o THC para tratar enfermidades. Que tipo? Principalmente, né, dor crônica. A gente começa o tratamento de dor crônica normalmente com CBD, mas distúrbios de dor crônica que tá muito exacerbado, a gente tem que entrar com THC, senão não resolve. Pode crer. Pacientes com Alzheimer, eles também se beneficiam do THC, porque o idoso, ele já tá com as conexões mentais tão ruins que o THC dá um estímulo de up mesmo, sabe? Deixa ele mais energizado mesmo. Então, ele ajuda a acelerar um pouco os processos mentais e não deixa, assim, ele chapado. Ele não fica chapado. Também na questão de quimioterapia, por exemplo, paciente oncológico. O paciente oncológico se beneficia muito do THC, porque o THC também, ele é antiemético, então, ou seja, ele controla a náusea, vômito, principalmente de quimioterapia, radioterapia. Ele aumenta o apetite, então, paciente oncológico que está emagrecendo muito, não está conseguindo comer, beneficia muito, porque ele precisa de uma nutrição. Sim. Na questão de dor também, na oncologia, é muito positivo. Então, o THC, ele também tem benefícios. Mas, crianças, adolescentes, pessoas que têm predisposição a essa esquizofrenia, psicose, a gente acaba não usando, porque, sim, é um risco muito grande. Pode crer. Você tem filho? Não sei. Ainda não. Quando você tiver, não vai deixar ele fumar até os 25, por exemplo. Cara, eu juro que eu tava pensando nisso hoje, né? Porque eu quero engravidar no ano que vem. Eu tava pensando exatamente nisso. Hoje eu vi um vídeo no YouTube que é pais falando pros filhos dele que eles fumam. E, tipo, conversando sobre maconha. Eu acho que eu vou ter uma conversa, assim, sobre drogas, no geral, muito, muito clara, sabe? Assim, não é bom usar antes dos 21 aos 25 anos. Mas, se você for usar,
vamos fazer do jeito certo? Me sabe? chama pra eu Exato, te mostrar, te exato. trago uma boa flor, pelo Então, menos. tipo, a gente vai fazer um esquema de, pelo menos, de redução de dano, sabe? Entendi. Se você for usar, vamos ir atrás de uma flor que seja legal, uma genética que seja legal. Eu espero que... Menos THC, né? Exato, com menos THC. Ou então, beleza, vamos usar o THC, mas vamos usar numa quantidade mais baixa? Não vamos usar todo dia o THC? Vamos fumar com uma piteira longa, com o filtro, sabe? Eu acho que a gente não pode fingir que isso não existe. A gente não pode fingir que drogas não existem, que são claro. péssimas e que nossos filhos nunca vão usar isso. A gente sabe, né? E o acesso é muito... Sim. muito E se fácil. você fizer tabu e não falar nada sobre ele, aí que você cria uma pessoa que não... É pior. Que vai ser vítima fácil da curiosidade, né? Tudo que é Exato. proibido pelos pais, o adolescente, a criança já fala assim, é proibido? Por que é proibido? Exato. Vamos ver. Se é proibido, vou fazer então pra ver o que acontece. Aí não acontece nada e ainda perde a credibilidade, os pais, né? Fala assim, pô, pai, você falou que Exatamente. eu ia fumar maconha, eu ia morrer e não sei o quê, eu fumei aqui, tô bem, comi um churrasco, foi a única coisa que eu fiz. Eu não confio mais, entendeu? Não, com certeza. Mas eu também não tenho filho, mas se eu tivesse filhos, eu acho que eu ia pedir pra eles esperarem até os 25 anos, assim. É que eu acho, assim, eu, por exemplo, né? Eu fui uma pessoa que esperou, mas porque eu... Cara, assim, não sou essa pessoa que ama fumar maconha, sabe? Com quantos anos você começou? Eu comecei a fumar... Pô, eu acho que eu tinha uns 23, assim. Entendi. Faz muito tempo, sabe? E meu uso, assim, da maconha é muito recreativo mesmo, sabe? Da parte do THC mesmo. Eu uso, assim, eventualmente... Assistir um filme, comer uma pizza. Um rolê com os amigos, alguma coisa assim. Então, assim, mas não porque, sei lá, meus pais proibiram, ou sempre tive oportunidade, mas eu realmente não queria, assim. Mas a gente não tem como ignorar que, cara, a gente tem essa exposição desde muito cedo, sabe? Então, pô, idealmente, seria muito ótimo se a gente esperasse. Mas, não sei se é, tipo, uma realidade, sabe? Pedir pro nosso filho esperar, né? Eu acho que... se eu tiver um filho, eu não vou... Eu não acho que eu nem ia só pedir, eu não ia deixar, tá ligado? Ele fumar à vontade. Tipo, se ele quisesse experimentar, falar, tá com 18 anos, quer experimentar? Beleza, experimenta aqui e tal. Mas, cara, vai por mim. Olha o seu pai, olha o que aconteceu comigo, tá ligado? Eu não quero a mesma coisa passando por você. Eu não sou anti-maconha. Porra, pelo contrário, tá ligado? Mas eu acho que tem que ter responsabilidade com drogas, né? Não, com certeza. Eu não gosto de ficar passando essa mensagem, foda-se, fuma todo mundo aí, crianças, fumem, tá ligado? Não gosto disso, tá ligado? Óbvio que não. Adolescente, acho que você não devia fumar. Se quiser experimentar um dia, você não devia fazer, mas eu entendo se experimentar um dia. Mas agora fumar todo dia, você tem 16 anos, você nem terminou... E não faz sentido, né? Não faz sentido. Tipo, não faz sentido. Você fica letárgico, você fuma, você não tem vontade de fazer nada quando você fuma. Você quer ficar assistindo um filme, jogando um jogo, sei lá, você não quer pegar e estudar pra prova de matemática ou ir na academia fazer exercício. Se bem que tem gente que faz exercício pra caralho e se dá bem com a maconha, né? Eu sou concomitante à minha questão da cannabis, eu sou médica do esporte, né? E eu uso muito a cannabis também nesse sentido do esporte. Porque, tava até falando com você antes, que a gente tem um sistema que chama sistema endocannabinoide no nosso corpo. E esse sistema, ele produz moléculas de maconha em nós, assim. Similares, assim. Similares à maconha. Então, quando a gente faz exercício físico em alta intensidade, principalmente de moderada a alta intensidade, a gente libera essa molécula. Sabe chapado de endorfina? Não é chapado de endorfina. Os estudos já comprovaram que, na verdade, a gente libera endorfina sim, mas libera essa outra molécula que é chamada de anandamida, o hormônio da felicidade. E quem penetra na barreira hematoencefálica, que é a barreira do cérebro, e produz aquela sensação de euforia, de relaxamento, de bem-estar pós-exercício, não são as endorfinas, é a anandamida. Que é parecida com a maconha. Que é muito parecido com o THC. A anandamida tem uma estrutura e alguns alvos de receptores no corpo muito similares ao THC. Entendi. Então, a gente produz no nosso corpo cannabis, algo similar. maconha. Sim.
E o Então, exercício... não é como se a gente estivesse colocando algo totalmente estranho pra dentro. Né? Exato. E o exercício físico, ele pode, né? A gente produz isso depois do exercício físico. Mas então, por que a gente não pode usar alguma coisa similar para melhorar a disposição e o foco antes do exercício? E além, então, a gente usa, né? Eu consigo usar alguns fitocannabinoides antes do treino para dar essa motivação, essa disposição e o foco no treino. O que é um fitocannabinoide? Só pra eu... Fitocannabinoide é a molécula da planta da cannabis. Então, são as moléculas da planta que têm alguma ação. O CBD é um fitocannabinoide, o THC... Você sabe quantos são, assim, relevantes? Existem mais de 150 fitocannabinoides estudados. Entendi. E que a gente usa, assim, na prática clínica, uns 6, 7. Então, é bastante. Entendi. Bastante. Os outros a gente ainda não tem muito Exato, comprovação científica Isso. médica pra parada. Exato. Não tem produtos e não tem comprovação ainda sobre. Pode né? crer. Então, a gente pode usar esses produtos antes do treino para aumentar a motivação, foco, disposição. E a gente pode usar depois também porque a cannabis, ela melhora a questão da inflamação. Então, tira a parte ruim da inflamação, que é a dor, edema, todas as reações tóxicas que a inflamação produz, e deixa a parte boa, que é a parte de recuperação muscular. Então, ela é muito boa pós-treino, pensando nessa questão da recuperação muscular, diminuir dor, diminuir inflamação. E também melhora muito a qualidade do sono, né? O THC, ele mexe muito com a arquitetura do sono. Deixa o sono ruim. Eu não sonho. Exato. Isso é por conta do THC. Entendi. O CBD, não. Ele também mexe com a arquitetura do sono, mas de uma forma positiva. Faz com que a gente tenha um sono mais contínuo e consiga passar por todas as fases. Principalmente as fases finais, que é de sono profundo, ondas gama e sono REM. Onde a gente realmente descansa, concretiza a memória, melhora a atenção e sonha. Né? Então, o THC muda tanto a arquitetura do sono, de forma quando a gente usa cronicamente, que ele atrapalha isso. Né? Se você não sonha, não necessariamente você não está passando pelo sono REM, mas seu sono REM pode ser que não esteja tão efetivo. Não tá nítido a ponto de você lembrar, né? Exatamente. O que tá acontecendo. Eu não lembro. Exatamente. Porque você sempre sonha, né? Não tem como não sonhar, né? Mas eu não lembro dos meus sonhos. É raro, assim. Mas você acorda, tipo, disposto, assim, com a sensação de que você descansou? Não. Eu sempre acordo muito cansado. Eu tenho que acordar e tomar um Red Bull, senão meu dia não começa. Muito provavelmente, o seu sono REM deve estar muito baixo, assim, sabe? Deve estar numa quantidade muito baixa. É que eu, além de fumar maconha, eu vou dormir tarde, eu não faço exercício, não, eu como tem uma besteira. rotina toda... Eu conversei com o Wesley, que é um neurocientista, e ele saiu daqui falando assim, não sei como você tá vivo ainda, porque a sua rotina é uma merda, é uma tragédia, assim, porque infelizmente. Mas eu tô tentando melhorar, eu tô tentando, pelo menos, comer melhor, assim. Isso ajuda muito, né? A alimentação, sono, exercício físico, tudo isso mexe nesse sistema endocannabinoide e pode fazer com que ele fique mais equilibrado, né? Porque qual que é a função desse sistema? Na verdade, é alcançar homeostase e equilíbrio no nosso corpo. Então, ele atua no sistema nervoso, ele atua no sistema cardiovascular, no sistema reprodutivo, no sistema digestivo e regulariza as funções desses sistemas. Então, se a gente come bem, se a gente faz exercício, se a gente dorme bem, se a gente usa em equilíbrio os fitocannabinoides, a gente consegue potencializar o funcionamento desse sistema. Agora, comendo mal, dormindo mal, sem fazer exercício e entuchando o THC no seu corpo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Já deu. Vai dar e já deu. É verdade que manga, se você comer, você chapa mais depois? Cara, tem essa lenda, né? Mas assim... Cientificamente, não sei se tem alguma comprovação. Assim, nunca vi nenhum estudo falando de um componente da manga que aumente, potencializa o efeito da maconha. Eu já ouvi falar disso. Eu tentei fazer isso, mas eu não senti nenhuma diferença, pra ser sincero. Comi uma manga e fumei uma maconha. Eu fiquei chapado, mas não... Normal. Chapado de manga, né? Pode crer. O Michael Phelps é um grande atleta que tem um histórico de usar maconha durante os processos competitivos dele, né? O que é interessante, porque você pensa, maconha atrapalha, né? Você executar uma função competitiva, assim. Por exemplo, se eu fumo um monte de maconha e vou jogar um jogo mega competitivo, eu vou apanhar. Eu não vou conseguir reagir rápido. Mas
Pro Phelps, não. Pro Phelps, ele consegue potencializar, talvez, o resultado dele na piscina. É que eu acho que também o Phelps, ele não devia utilizar, tipo, que nem você. Todo sabe? dia, toda hora, né? Sim, eu sim. acho que não tem essa, assim. Então, o THC em doses baixas, ele melhora a questão de disposição e foco. Então, a gente pode usar, por exemplo, o THC antes do treino pra, principalmente, assim, teve uma época que eu tava correndo muito, né? Agora eu só tô fazendo mais musculação, assim. Mas teve uma época que eu corria muito, longas distâncias. Eu usava o THC antes da corrida e, cara, melhorava muito o meu foco intratreino. Fazia com que eu corresse e nem sentisse, de fato, assim. Eu ficava muito chilling, sabe, mesmo. Entendi. A mente fica menos enevoada, você consegue, de fato, focar, não pensar tanto na planilha de treino que você precisa seguir. Então, eu acho que o uso do Phelps era muito nesse sentido mesmo, de usar o THC em doses baixas para melhorar a concentração e foco, porque ajuda muito, né? E ele metaboliza muito rápido isso, porque os treinos dele eram absurdos. É verdade, né? É verdade. E assim, mas a gente tem, por exemplo, NFL, NBA, tipo, mais de 85% dos atletas dessas ligas comprovadamente usam cannabis. Ah, é mesmo? Entendeu? Interessante. Assim, hoje em dia, né, a NFL ainda tá um pouquinho com normas, assim, atrasadas. Mas a NBA, a liga de basquete não, a liga de beisebol, a liga... Esqueci o outro esporte que tem também. Acho que é de hóquei. Eles estão permitindo o uso mesmo de THC. Porque eles sabem que isso é uma realidade no esporte. E que, cara, não aumenta a performance, né? Mas deixa você bem. Deixa você num estado mental mais equilibrado. Pode ajudar na questão de recuperação muscular. Sim. Pode ajudar na questão do sono, de controle da ansiedade. Então, tem um monte de benefícios para os atletas, mas sem que isso seja de fato doping. E eles sabem que, principalmente na NBA, é cultural, sabe? Então, não tem como ir contra isso. A pressão dos atletas foi tão grande que, durante a pandemia, eles tiraram o controle de doping do THC e acabaram perpetuando essa permissão, porque eles viram que fez bem para os atletas. Pode crer. Faz sentido. Você não vai ficar mais forte porque você fuma maconha, assim. Você vai nem mais rápido, né? Acho que é mais um controle emocional, né? Realmente. Pro fisiculturista, eu acho que maconha é o hack. Porque você vai ficar com fome pra caralho, cheio de larica, comer. Porque eles devem ter problema pra comer. Né? Porque eles não comem igual a gente come, assim. Tipo, vou comer uma refeição aqui pra saborear. Não, eles comem toneladas de comida sem gosto nenhum, porque não pode ter tempero, porque tem que ser tudo milimetricamente calculado pra eles ficarem 4 centímetros maior no braço, tá ligado? Então, eu acho que é um hack, né? E, de certa forma, a cannabis também, tanto o CBD quanto o THC, eles conseguem regularizar os níveis de GH e testosterona do corpo. Além de contribuir para a questão da recuperação muscular e melhorar a hipertrofia porque acelera, otimiza a recuperação muscular, eles também regularizam os níveis de GH e testosterona. Caralho, então, ajuda muito na questão de hipertrofia, assim. E óbvio, né, que o THC, ele tem essa questão da larica, de aumentar a fome. Então, de fato, é muito positivo. Se bem que, então, deveria ser um doping, né? Ser tão positivo assim, né? Mas mas é que a grande questão, né, é que quando a gente fala, por exemplo, de performance esportiva, assim... existem diversas coisas que alteram a performance. Então, tipo, alimentação, sono, fator genético... Sauna, banho de gelo frio, água tipo, fria. a parte física, né, de condicionamento físico, treinamento, enfim. Mas a cannabis, ela altera esses fatores indiretos que melhoram a performance, né? Então, melhora a qualidade do sono, faz com que você fique com a ansiedade controlada, fique mais relaxado, faz a questão da recuperação muscular ficar mais otimizada. Então, você não vai usar tanto anti-inflamatório, não vai precisar usar opioide. Então, assim, indiretamente melhora a performance. Mas agora de efetivamente melhorar, sei lá, a capacidade cardiorrespiratória, fazer o seu músculo de fato crescer, não, isso não. Você não vai fumar maconha e ficar tomando Cariani, né? Só porque fumou maconha. Você Exato. precisa malhar pra caralho e comer toneladas de comida, né? Exatamente. Pode crer. Será que o Lula legaliza isso pra nós?
Será? Tomara, né? Tem alguma coisa boa tem que vir ali, né? Cara, eu não sei, né? Porque ele sofre essa pressão, assim, de toda a bancada conservadora. Então, não sei se ele vai querer ir contra isso. Mas, na semana passada, a Associação Brasileira de Indústria da Cannabis, ela enviou uma carta aberta para ele, falando de todos os benefícios que a regularização da cannabis traria para a economia e para a questão social do país. Sim. Então, a produção da cannabis aqui não é só para fins medicinais, mas é para fins têxteis, para fins de engenharia civil, e isso geraria muito emprego, geraria a questão de tributação também, que acaba gerando a questão econômica, né? Movimenta muito a economia. Ah, sim, bilhões a gente Exato. arrecadar. A gente está perdendo dinheiro. O Brasil está com perdendo certeza. bilhões, porque é um mercado que tem um crescimento econômico, gera uma diversidade econômica muito grande. E é uma planta que tem muitas aplicações, né? Então, é foda, assim, a gente tá perdendo muito dinheiro. Eu acho que a questão da legalização, hoje em dia, vai muito mais pra isso. Pro dinheiro, entendeu? É o que convence a galera, Exato. normalmente. Ó, cara, você vai ficar rico. Ó, Lula, imagina, ó, você vai ter no seu orçamento 50 bilhões de reais a mais porque você legalizou a maconha. 50 bilhões de reais você pode roubar. Tô brincando. Eu não sei o lado político de vocês, não quero ficar fazendo piadinha política. Não, mas assim, eu acho que vai muito pra isso mesmo, porque nos Estados Unidos, cara, bilhões movimentando. E aqui a previsão, né, tipo, essa carta aberta que eles mandaram pra ele, fala de possíveis previsões de análise do mercado sobre isso. E, cara, números estrondosos, assim, que a gente tá perdendo, entendeu? Então, eu acho que toda a bancada conservadora talvez consiga ser flexibilizada por isso. E eu sei que o Alckmin, assim, ele é a favor da legalização da cannabis. Legal. Ele já se posicionou. O Lula nem quis falar isso no decorrer da campanha política dele. O Lula não queria perder voto, né? Exato. Ele queria ganhar do Bolsonaro, né? Exatamente. Mas, assim, talvez a gente tenha um ganho, né? No governo do Bolsonaro, a gente teve, assim, uma perda, porque a gente tinha muitos projetos de leis em relação a cannabis que estavam para ser votados, que estavam correndo por aí e que foram embargados, sabe? Ele sempre foi contra, né? Ele sempre tem uma posição bem contrária a essa parada. Mas a verdade é que é só política pra eles, porque eles não estão nem aí. Com certeza. Tipo, eles conversam, tipo, eles já vieram aqui, os Bolsonaro, tá ligado? Eu fumei maconha na frente do Eduardo Bolsonaro, e ele cagou, porque ele não tá nem aí, porque ele já fumou também, porque eles não ligam, porque eles não são contra, de verdade. Eles só estão fazendo o seu trabalho político de agradar uma massa que tem um pensamento conservador e tem um preconceito com a parada, é um preconceito. Com E certeza. eles querem agradar essas pessoas, né? Mas... e pra isso eles não passaram, né? Eu espero, eu acho que faz sentido cronologicamente o Lula legalizar, entendeu? Porque os Estados Unidos, a gente tava conversando aqui, já legalizou pra caralho, tem bilhões rodando ali, o Canadá já tá legalizado, a Europa Uruguai, inteira... Alemanha, todos os lugares. E o Lula faz parte desse movimento que tá legalizando lá, né? É a esquerda que tá legalizando as coisas, né? Se bem que tem muito conservador que... Então, conservador não, cara de direita. Eu acho que, na verdade, a pauta da cannabis, de certa forma, assim, ela é progressista, né? Então, tipo, ela tem um cunho um pouco de esquerda, assim, mas... Veio da esquerda. Eu era esquerdista, entendeu? Minha base, minha formação, eu era uma pessoa que eu me considerava de esquerda. Eu doei dinheiro pro Bernie Sanders na campanha contra o Mitt Romney. Não, era contra a Hillary, né? Na verdade, era ele nas primárias lá. Então, eu venho a minha origem é de esquerda, assim, intelectualmente, meu pensamento, entendeu? Mas eu fui mudando com o tempo. Agora esqueci o porquê que eu ia falar isso. Não, mas, então, a pauta da maconha. Ah, mas sim, eu acho foi assim que eu descobri. Mas eu acho que lugar. politicamente, assim, ela... É porque a gente associa muito a direita com o conservadorismo, sabe? Sim. Mas, tipo, se a gente for levar a direita ao extremo e falar de liberalismo e tudo mais, cara... Os libertários, né? Os libertários são a favor de liberar a porra toda. Exatamente. Então, tipo, eu acho que é muito mais a questão de ser progressista ou ser conservador, sabe? Do que efetivamente ser de direita ou esquerda. Eu acho que, na verdade, as pautas, elas são roubadas pelos grupos. Os grupos roubam. Elas falam assim, não, a maconha agora... Igual o Bolsonaro fez com a bandeira do Brasil. Agora a bandeira do Brasil é Bolsonaro, entendeu? Não, a bandeira do Brasil é a bandeira do Brasil.
Era de todo mundo. O petista, a bandeira do petista também é do Brasil. Ele mora no Brasil, entendeu? Então, a esquerda fez isso com algumas pautas, como a maconha, como redistribuição de renda. Mas eu acho que, por essência, você não precisa ser de esquerda ou de direita ou libertário para ser favorável a esse tipo de pauta, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é muito uma questão da gente, tipo, conseguir entender essa questão de direitos individuais, assim, sabe? Da gente... A droga, ela tem malefícios, tem benefícios, mas você tem que entender se você quer arcar com eles ou não. Sim, não é o Estado sabe? que vai decidir o que Exato. você vai pôr no seu corpo ou não. Tá Exatamente. Então, eu acredito muito na questão da legalização das drogas no geral, exatamente por isso, sabe? Porque eu acho que a gente deveria ter essa autonomia de realmente, efetivamente, decidir o que a gente vai fazer com o nosso corpo. Exatamente, é nosso direito. O direito, a gente tem direito, na minha opinião, é meio controverso, mas eu acho que você tem direito até de se matar. No Brasil é proibido, né? Mas eu acho que você tem, é sua vida. Por que eu, o Coca, ele, você tem que obrigar a outra pessoa a continuar viva se ela não quer, entendeu? Ainda mais em questões de eutanásia, que ela sofreu um grande acidente, não consegue... Acontece, ou sofre dor crônica, incurável, tá ligado? Então, eu sou a favor. Eu não sou favorável a que a pessoa se mate. Eu acho que ninguém deveria se matar, em hipótese alguma. Existem Tem outros casos extremos, né? Mas na maioria das vezes... Outras... Sou contra o suicídio, assim. Eu nunca me mataria, tá ligado? Sim. Já passei por momentos difíceis, momentos até que as pessoas acharam que eu ia me matar, mas nunca passou pela minha cabeça me matar. Eu sou totalmente averso a essa ideia, porque tem um jogo aí, tem tudo pra fazer. Pô, tem tanta pizza que eu posso comer, tanta maconha que eu posso fumar, por que eu vou me matar, né? Não faz sentido. Mas eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de fazer o que quiser com o corpo delas. Exato. O que quiser, assim, na minha opinião. Exato. E eu não acho que isso seja um pensamento que tenha que ser de direita ou de esquerda. É um pensamento que é lógico, assim, porque você quer dar o poder na mão do Estado, um monte de burocrata de decidir como você tem que ter a sua vida, como a sua vida tem que ser. Por que você quer dar esse poder para essas pessoas? Eu não quero. Eu quero que quanto menos poder o Estado tiver, melhor, para mim, assim. Mas vai ser muito ruim se eles legalizarem a maconha e colocarem 40% de imposto. Aí eu vou ficar chateado. Porque não vai resolver o problema. Não, exatamente, exatamente. Hoje em dia, né, com a importação, a gente está conseguindo, assim, trazer sem a tributação. Então, é literalmente o preço que é vendido nos Estados Unidos, convertido... Isenção fiscal e tudo. Convertido pelo dólar do dia, pelo euro do dia. Então, é positivo por isso, assim, por isso que tem um custo-benefício muito bom, o produto importado, porque ele tem essa questão de ser o valor lá de fora. E lá fora é barato. E a tecnologia de desenvolvimento de Exato. lá é superior, e a qualidade né? dos produtos, assim, é bizarra, né? Então, por exemplo, o Oregon, o Colorado, é um dos estados mais antigos que fez a legalização. E lá é, tipo, o principal motor, assim, de cannabis, na verdade. Então, os produtos de lá são de outro mundo, sabe? É muito bom. Então, as flores de lá, o CBD mesmo de lá, o óleo, assim, são muito bons e o preço é muito em conta. Quanto que é? Você sabe? Eu não sei. Cara, o óleo, assim, ele tem produtos que podem custar de 150 a 500 reais, com uma duração de 3 a 5 meses. Uma duração cara, é barato boa. demais. E hoje em dia, as flores, né, a gente tá conseguindo, sei lá, é bizarro, assim, mas 7 gramas, mais ou menos 200 reais. Cara, é muito barato isso. Exato. É muito barato. Exato. Então, Não, tipo cara, assim, da hora flores que a gente sabe quanto de CBD, quanto de THC tem, a strain que é, a genética inteira, sabe? A gente sabe o que vai causar no nosso corpo, a gente sabe o que tá entrando no nosso corpo. A falta de legalização em relação a isso faz com que a gente se coloque numa posição muito perigosa. Vulnerável, né? total. Exato, uma vulnerabilidade física mesmo muito grande, né? Porque Prensado. Prensado Exato. tem um monte de coisa. Tem barata. tem barata, Você tem fuma o caule. metal pesado, tem fungo, tem um monte de coisa muito tóxica. Teia de aranha. Já peguei uns Agora, prensados com teia de aranha. E uma Exato. E uma quantidade de THC que você não sabe. Você não sabe de onde veio isso. Você não sabe o que tem lá. Você nem sabe se tem maconha ou não. Às vezes misturaram com crack, né? Você não sabe. Aí você fuma e você fala, caralho, que maconha é essa? Não era maconha. Então, essa questão... Isso gera também, sabe, tributo pro Estado. Gera custo pro Estado. Porque os indivíduos... Né? Exato. Saúde. Então, assim, cara, a não legalização tá causando muito mais prejuízo pro Estado do que benefício, sabe? Um monte de gente presa, fazendo com que o sistema carcerário fique super
cheio, lotado. A gente tem 1 milhão de pessoas lotado, presas. exato. É ridículo. A gente é um dos países que mais encarcera pessoas no mundo. Mais que a China. E, Mais que a e um China. dos que mais encarcera por posse de drogas. Pode crer. pode Então, crer. tipo, é um absurdo, né? Então, a questão de saúde e efetivamente, o dinheiro que poderia estar sendo movimentado aqui. Então, é um atraso econômico, assim, sem fim. Sim. Espero. Pô, Lula, nunca te pedi nada, cara. Legaliza essa parada aí, 10% de imposto só. Tá bom, 10% tá bom. Vai ganhar bilhões ainda. Porque senão vai faturar. acontecer a mesma coisa com o cigarro. Você tem um cigarro onde o preço mínimo é R$4, eles não podem vender menos, e ainda tem 50% de imposto em cima do preço mínimo. Ou seja, o cigarro fica caro demais, as pessoas contrabandeiam. Então, não tem que ser... Parece que as políticas públicas brasileiras são feitas de uma maneira muito burra. Todas. Parece que os caras não pensam o que eles vão fazer. Eles falam, escreve essa lei aí, passa. Cigarro faz mal? Ok, taxa pra caralho aí que as pessoas vão parar de consumir. Não, elas não vão é parar assim de que funciona. consumir. Você não controla as pessoas. O Estado, ele acha que ele controla todo mundo. O Estado pensa que tá jogando SimCity com as pessoas. Não tá, as pessoas fazem o que elas quiserem. Você tem que sair do caminho delas, a não ser que ela seja uma assassina, um estuprador, qualquer coisa. Aí você põe na cadeia, tranca a chave e esquece. Mas se não, pô, deixa o cara viver a vida dele, tá ligado? Sim. É que, cara, sendo bem sincero, assim, você já viu o pico da neblina? Nossa. Agora vai! Não, é que o Coca, ele é muito bom em marketing. Ele gosta de uma parada, ele tem que te convencer a você Cara, assistir. eu amo essa série. Então, Eu amo temos essa um outro série. Coca aqui, então. É que eu acho que a questão, assim, a gente tem, né, o Estado, a polícia, a milícia, é tudo muito conectado também, né? Então, Explica um pouco a base da série, só pra galera que não Tá. conhece. Pico da Neblina é uma série da HBO. Oi, HBO. É, brincadeira. Hoje eu chamei o Kanye West pro podcast, não pode acontecer. Que é muito legal, que fala de uma legalização atual da maconha aqui no Brasil, mais especificamente mostrando a realidade em São Paulo, né? Então mostra a vida de um jovem negro que ele vendia maconha no mercado ilegal. E ele tinha uma conexão com umas pessoas da elite, enfim, daqui de São Paulo. E quando legaliza, esse pessoal da elite, por ele ter muito conhecimento sobre maconha, falam, bora abrir um Bora ficar rico. dispensário juntos. Bora vender maconha legalmente aqui na Vila Madalena pra galera. Eu faria isso pra caralho se legalizasse. E é muito legal porque mostra, assim, tanto o lado das burocracias desse mercado legal, todos os impasses, tudo que você precisa ter, a questão da corrupção também que tem, e mostra como o tráfico ficou fragilizado, né, por perder uma grande droga, um grande... Fonte de renda, né? Exato, Segunda uma maior fonte- fonte de renda exato. do tráfico deve ser a maconha, né? A primeira deve ser a cocaína. Então, né, mostra muito isso, assim. Então, é muito interessante porque o tráfico, ele tá muito ligado com a polícia, muito ligado com a questão política também, né? Existe muita corrupção envolvendo isso, existem muitos esquemas que a gente não conhece. Sim. E eu acredito que também isso, de certa forma, seja um pouco de impasse também pra legalização, sabe? Claro, os políticos ganham dinheiro dos traficantes pra fazer campanha. Eles vão querer te perder essa fonte de renda? Não vão, ué. Exato, exatamente. E assim, é bizarro porque realmente, cara, fica uma loucura as coisas, tipo, na comunidade, assim, sabe? É legal, ele vive falando dessa série aí. Os caras legalizam a maconha. Eu acho que é bom pra criar no imaginário do brasileiro Exato. como poderia ser a parada, né? Porque as pessoas pensam... Eu converso com muita gente conservadora, que vem muita gente conservadora aqui. E eu falo sobre legalização da maconha. E aí eles ficam assim, não... Isso aí não vai... O tráfico ainda vai continuar vendendo. Cara, não vai continuar vendendo, porque você consegue criar em larga escala uma plantação de maconha legal que não vai ter que passar pelas várias fronteiras sendo contrabandeado por caminhões prensados. É muito mais barato você produzir legalmente, sem imposto, sem 80% de imposto. É muito mais barato você produzir legalmente, em larga escala, do que o tráfico consegue produzir. E, porra, é óbvio que vai ser mais barato. E você comprar alguma coisa que você sabe o que é, né? De melhor qualidade. De uma qualidade incrível. Então, aqui, o solo brasileiro, e o clima, ele é ideal, assim, pra produzir cannabis, Tem sabe? muito sol aqui, né? Exato. Então, e a gente tem muito solo, né? A gente tem muito lugar pra plantar. Então, seria um processo muito bom, essa questão. E, cara, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda existe o tráfico. As pessoas ainda
consomem cannabis do mercado ilegal. Pode Mas crer. é uma quantidade muito pouca, sabe? Mas ainda existe. E hoje em dia, as pessoas estão fumando mais maconha do que cigarro nos Estados Ah, Unidos. é? Bom. Então, tipo, isso pra gente ver o choque de que, tipo, o mercado lá tá muito avançado mesmo. De que tá dando certo isso, sabe? E fumar maconha prejudica também, né? Porque tem processo de combustão, também gera processo tóxico. Mas alguns estudos já comprovaram que a fumaça da maconha, ela é menos tóxica que a fumaça do cigarro. Então, cara, é muito legal, sabe? E o CBD não vicia, não causa dependência, não causa tolerância. Então, tipo assim, é uma troca muito positiva. Não, total. Eu acho que pra mim é óbvio que tinha que legalizar, assim, mas é difícil convencer as pessoas. Os conservadores são cabeça dura demais. Eles acham que, porra, vai liberar maconha, o filho dele vai virar um noia só porque libera. Não, seu filho já fuma maconha, porra. Ele já fuma. Ele já fuma maconha. Você não vai impedir. Você só vai tirar a polícia do cangote da periferia, né? Porque, na verdade, na minha opinião, tinha que legalizar tudo. Tudo. Legaliza cocaína, legaliza heroína, legaliza... Pô, só não precisa legalizar o crack porque é uma bosta o crack. As pessoas só fumam crack porque é tudo ilegal. Porque o crack é tipo... Porque é o que tem, né? Você refina a cocaína, o que sobra é o crack. Então, o crack é o que sobra. Era tipo os restos do frango que eles jogavam fora e falou, opa, dá pra ganhar dinheiro com isso. Então as pessoas não iriam fumar crack se tivessem drogas mais baratas e melhores do que o crack, tá ligado? É meio... Eu acho que... Pô, quer acabar com a Cracolândia? Fala assim, ó, todo mundo aqui agora vai ter um vale maconha. Você vai poder fumar maconha aqui no hospital. Você vai ficar fumando maconha lá à vontade, recebendo comidinha. Você ia tirar todo mundo da rua. Os caras iam querer ficar... Talvez não. Talvez eu esteja sendo ingênuo. Não, eu acho que você tá sendo um pouco ingênuo. Eu acho que você não, eu acho que assim, de novo, eu acredito muito nessa questão, tipo, da gente ter essa autonomia de decidir o que vai consumir ou não, sabe? De qualquer droga. Porque é isso, o que diferencia a droga do remédio, no fim das contas, é a dose, sabe? Sim. É isso. Mas eu acho que, não sei, talvez o Brasil não esteja preparado para uma legalização geral, assim, sabe? Eu acho que a gente tem... Pô, a gente tem muita falta de conhecimento, sabe, ainda, em relação aos nossos corpos, em relação a como as coisas funcionam. Então, eu acho que primeiro a gente precisa de um processo de educação, assim, muito grande sobre muitas coisas para depois pensar numa legalização geral, assim. É que, na minha visão, era o jeito da gente acabar com crime organizado forte, assim. Porque se você acaba com todas as drogas... Se todas as drogas são legais, da onde que eles vão tirar dinheiro? Ah, não, eles vão começar a sequestrar pessoas. Mas é muito mais difícil você sair impune sequestrando uma pessoa ou traficando... Ou, tipo, pegar uma pessoa e levar para outro país, tráfico de humano. É muito mais difícil você fazer do que você vender uma droga. Não, então, você ia tirar muito do dinheiro. Você ia acabar com o crime organizado. Ia acabar. Então... Acho que, mesmo que a sociedade esteja ainda, eu concordo com você, a sociedade brasileira não tá, ela não tá preparada para muita coisa, né? Então, mas eu acho que se a gente for esperar a galera ficar preparada, a gente nunca vai legalizar nada, assim, porque nunca vai ficar preparado, eu acho. A gente nunca vai ter 8 bilhões de pessoas preparadas pra caralho na Terra, ainda mais com o trabalho que o Estado e a mídia faz pra doutrinar e colocar todo mundo numa caixa, tá ligado? Então, eu acho que, eu concordo, mas eu acho que às vezes a gente fica... impossibilitado de avançar em certas pautas por medo do que pode acontecer. Mas eu concordo que legalizar tudo tinha que ser feito com estudo e tal, não é algo simples de se fazer. Amanhã! Não, eu acho impossível. Na minha opinião, a gente vai continuar com as drogas ilegais durante 100 anos. Eu acho que vai demorar 100 anos para a humanidade conseguir falar assim, pô, deixa as pessoas serem livres. E se elas quiserem usar droga, deixa elas usar. Se ela quiser comer um cogumelo, come cogumelo. Quiser tomar um LSD, toma um LSD. Agora, se você comer um cogumelo ou tomar um LSD e matar alguém, você vai preso. Entendeu? É simples, é como já é, né? Como já deveria ser. Se bem que cogumelo não é ilegal aqui no país, né? Não é ilegal. E a psilocibina, né, que é a substância ativa, assim, do cogumelo, ela tem também um monte de benefício medicinal, né? Então, tratamento de depressão. Depressão, ansiedade, ajuda muito também. Então, é uma parte de medicação, assim, muito importante. E o próprio LSD, microdosagens, assim... pode ser utilizado também nessa questão de ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático. Então, a gente tem estudos também falando sobre isso. Porque, de novo,
a droga e o remédio são só separados pela dose. Sim. É isso. O veneno e o remédio, né? Exato. Porque no fim tudo é droga, né? Uhum. Tipo, Coca-Cola é droga, tem Exato. cafeína, tem uma droga ali, tem um componente psicoativo ali, né? Uhum. Mas a gente tem... Droga parece um nome muito ruim, né? É muito forte, né? Mas a gente tem um monte de drogaria ali, né? As pessoas passam por uma drogaria... Exato, dipirona é uma droga, entendeu? Você E toma mata, né? dipirona Você toma todos os 5 dias. dipirona, você... Pô, dipirona... Não é fraquinho? Dipirona não É o paracetamol mata, não. que é foda, né? O paracetamol, pô, mata muito mais do que maconha, entendeu? Pode crer. E é legal, Sabe? qualquer E é pessoa legal, compra. exatamente. Você pode se matar com paracetamol, Pode sabe? crer, pode crer. Ninguém morre de overdose de maconha, mas Sim. de overdose de paracetamol, sim. Sim, e aí você não vê o Proerd falando mal do paracetamol, né? Proerd é uma parada muito, muito cringe, na minha opinião, cara. É muito cringe. É muito cringe. Mas o Coca gosta de usar uma camiseta do Proerd. Ele fez Proerd, né, Coca? Eu fiz Proerd, por isso que eu não usei drogas. Até os Maconheiro 28 pra anos. Até os 28 anos, Até me calma. encontrar, ele nunca usou drogas, né? Mentira, porque a gente já Você esqueceu. foi a amizade que a mãe dele falou pra evitar. É verdade, eu sou a má amizade. Eu levei ele pro mundo das drogas. E o pai dele é policial e o caralho. Meu Então, Deus. imagina agora. E ele tá puto agora, ele tá me entregando de novo. A minha família vai Tô me encher não, o tô de boa. saco. Meu pai sabe. No fim, meu pai também teve uma. Quando você contou pros seus pais que você fumava, como que foi? Você falou que eles nunca te encheram o saco, mas. Cara, assim, efetivamente eu nunca falei pros meus pais que eu fumava maconha, mas simplesmente eles começaram a ver que eu virei médica de maconha, entendeu? Então meio que. E assim, hoje em dia, né, minha mãe ela tem fibromialgia, que é uma condição. A Lady Gaga tem isso, por exemplo, que é uma condição de dor crônica, tipo, o seu corpo inteiro dói. E o tratamento da fibromialgia é muito difícil, assim. Tipo, minha mãe tomava 3, 4 remédios e continuava com dor. E aí, cara, ela pegou e falou pra mim, eu quero tentar usar a cannabis. Ah, que legal. E hoje em dia ela usa, assim, ela tá super bem, super controlada dos sintomas. Meus pais, assim, são super de boa em relação a isso. Minha família, pô, eu tenho vários pacientes que são da minha família, sabe? Então é muito legal isso, assim. Pô, no trabalho também, que eu achei que, né, eu sou médica de cannabis, eu sou médica do esporte, mas eu ainda dou plantão, né, eu sou médica. Sim. Então, eu achei que fosse rolar um preconceito muito grande, né, por eu ser alguém tão, assim, defensora de uma droga que é ainda, de certa forma, ilegal. Mas, assim, também no trabalho, cara, as pessoas... É muito legal, porque, assim, as pessoas têm uma curiosidade muito grande, mas isso... pode? Quais são os benefícios? Então, eu vejo muito mais as pessoas Curiosas do que com... retraídas com preconceito, sabe? É muito mais a curiosidade de, tipo, é sério que isso funciona? Como que funciona isso? Como que eu posso prescrever? Como que eu posso tomar? Enfim. E aí você vai já fazendo a cabeça da comunidade médica até pra Exato. conseguir... Porque os médicos são importantes nessa luta, né? Exato. E hoje em dia, né, a gente tem só 1% dos médicos brasileiros que prescrevem efetivamente cannabis. Então, e por quê? Porque eles não conhecem, né? Na faculdade, a gente não estuda sobre o sistema endocannabinoide. Claro. A gente não estuda que a cannabis tem um monte de benefício, que pode ajudar em um monte de doença, que pode ajudar em depressão, em ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, fibromialgia, dores crônicas no geral, câncer, Alzheimer, Parkinson... Nossa, os vídeos de Parkinson são chocantes. Isso é chocante. Epilepsia, autismo. Então, tipo assim, cara, desde criança a idosos, todo mundo consegue se beneficiar. Obviamente, como eu falei, não é uma panaceia, né? Pra você saber se você tem indicação, se vai fazer benefício ou não pra você, você tem que passar por uma consulta médica. Sim. Mas, potencialmente, ajuda em muitas condições, ajuda muitas pessoas a melhorarem a qualidade de vida. Então, assim, a gente tem desenvolvido muito um trabalho, né? A comunidade médica, as empresas de cannabis que estão vindo aqui para o Brasil, todo mundo tem se juntado muito para fazer esse processo de conscientização mesmo, né? Porque o papel das mães, por exemplo, das crianças autistas é muito importante. Foi esse papel que fez com que a Anvisa liberasse a importação, entendeu? Interessante. Foi essa luta das mães de pacientes com autismo, de pacientes com epilepsia, que fez com que essa pauta fosse
tão credibilizada, possível. né? Exato. Como que o juiz vai negar? Tipo, ele chega a mãe ali com o filho passando mal, fala, olha aqui, ele dá maconha pra ele e fica bem, e aí o juiz vai falar, não. Seu filho tem que continuar sofrendo. Meu filho tinha 30 convulsões por dia. Hoje ele convulsiona uma vez só. Como que... Não tem como negar, entendeu? Sim. Tipo, os vídeos, assim, é bizarro, porque é real. O potencial anticonvulsivante do CBD é gigante. O que é isso aí, Coca? Põe aí. Põe na parte mais impactante do vídeo. Aí, o cara... Parkinson, isso aí? Hi, Larry. How are you? Come in. Good to see you. E ele todo How you feeling? tenso, né? Kind of been a rough week. Really. E esse é o The médico best dele way que to tá indo take it aí, is put it provavelmente. under your tongue and rub it in your cheek. O que ele tá fazendo? Ele tá Don't tomando? do too much. You're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? Parece. No, don't try to communicate. Just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, that very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting tranquilo. certain Conversando. branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving É muito symptoms foda. Como que of você proíbe uma Parkinson's. parada dessa, velho? Finally, E from anecdotal o vídeo tá information, falando, né, muito we do know papel that certain da patients cannabis who na smoke regulação do marijuana sistema endocannabinoide, na experience questão de relief of their movimento, symptoms. assim, de psicomotricidade. Então, assim, ajuda muito. Melhora Não, esse vídeo é muito. impressionante, Exato. cara. Você vê o cara lá, olha o cara ali, o cara tem Parkinson, mano. Olha a mão do cara, tá mais firme que a minha. And the dyskinesia left. Tipo, isso é muito importante, mano. Imagina a vida desse cara, anos, ele é velho já, Exato. anos sofrendo com a doença. Porque no fim das contas, né, toda a questão de musculatura, de psicomotricidade, o corpo inteiro é afetado, né? Então a fala dele fica trêmula também, tudo. E agora ele tá com a musculatura muito mais relaxada, Tá normal. o movimento controlado, então é incrível mesmo. Olha isso, cara. Eu fico impressionado, assim. Aí se eu... Pode tirar já. Se eu tenho Parkinson, se eu tenho uma parada dessa, e eu sei que, porra, tem uma parada já que eu vou fumar ou, sei lá, ingerir, eu vou, em alguns minutos, não sentir os sintomas de uma doença que é ultra grave e atinge muita gente. Porra, e aí o Estado fala assim, não pode isso aqui. Tem que sofrer, porque droga, a maconha é porta de entrada de alguma coisa. Ah, mano, para, né? Eu não entendo. Conservadores, porra, dá uma moral pra mim, cara. Vamos ali, vamos legalizar essa porra aí. Ajuda o Lula a legalizar essa parada. Mas eles vão ajudar o Lula com nada. A galera tá odiando o Lula nesse momento, né? Meu, e a questão, assim, até do uso recreativo, né? Eu vejo muito que ele tem um intuito medicinal, sabe? Por que você fuma? Eu? É. Ansiedade. Exato, né? Então, cara, isso é claramente o intuito medicinal, porque fumar te deixa relaxado, deixa você muito mais confortável em relação a tudo que tá acontecendo, faz com que sua cabeça fique um pouquinho mais Não, eu fico relaxada, bem melhor, enfim. assim. Eu fico mais... Parece que eu tô... eu tava falando com você. Parece que eu tô normal, tô vivo de verdade, assim. Quando eu fumo, antes de fumar, eu sinto que, tipo, é uma névoa gigantesca na minha vida e tipo, eu tô... aí eu fumo e dá um... Isso, traz uma Uhum. clareza. É. Então, o uso recreativo, ele tem um intuito medicinal também, sabe? A gente não consegue separar isso, porque no fim das contas, as pessoas estão buscando qualidade de vida, estão buscando ficar mais relaxadas, ficarem menos tensas, mais confortáveis. Então, cara, isso também é medicinal, sabe? Não é só... Eu acho que é muito legal a gente falar dessas doenças crônicas, que são, assim, muito impactantes mesmo. visualmente é. Mas, cara, a gente tá vivendo uma grande epidemia de estresse, de ansiedade e o uso de medicação psiquiátrica, antidepressivo, gigante, a rodo. Você passa no psiquiatra, ele nem te olha e vai prescreve eu já fui num desse, sertralina, né? prescreve 10 mil coisas, sabe? Aí você toma frontal, toma zolpidem, toma sertralina, e é isso, é a receita padrão. Gera um monte de efeito colateral. Faz com que você fique... Beleza, você não tá sentindo mais ansiedade, mas você não sente mais nada também. Sim. Seu sono é O um Zolpidem sono... alucina, né? Exato. O Zolpidem, pesadelo, alucinação.
O frontal, que é como é que fala? O Rivotril, né? A mesma coisa do Rivotril. Eu não sei. Então, ele causa, tipo, muita dependência também. A longo prazo pode propiciar demência, pode propiciar Alzheimer. Então, assim, cara, tem um monte de efeito colateral, sabe? Versus a cannabis, que tem um potencial ansiolítico gigantesco, sabe? Verdade. Melhora a ansiedade, diminui o estresse, traz calma, clareza, concentração e com baixíssima gama de efeitos colaterais. Então, assim, a gente precisa também usar nessas coisas que são no dia a dia, sabe? Essas coisas que todo mundo passa. Porque, cara, saúde é bem-estar, saúde é qualidade de vida, saúde é a gente conseguir ir trabalhar feliz, sabe? Ok, e trabalhar feliz eu exagerei, né? Mas se der, né? Mas Você tem uma droga que ajuda. E trabalhar um pouquinho menos infeliz, sabe? Ficar mais relaxado, ter menos ansiedade, ficar mais calmo, mais concentrado. Então, tudo isso também é uma pauta muito importante. Sim, sim. Vamos torcer, né? Torcer. Eu acho que a gente tá num bom momento agora da pauta, né? Eu acho que, dado quem venceu a presidência, eu acho que a gente tem mais... Se o Bolsonaro tivesse ganho... Esquece. Os caras não vão o braço a torcer porque eles têm medo de perder a base. Eu nem acho que eles iam perder a base, pra ser sincero. O tanto de direitista que é maconheiro aí, tá bom? Eles se escondem. Mas tem muito. É muito, cara. É um monte de velho, maconha. Tem Passa muito. lá na Faria Lima pra você ver. A droga de direita é a cocaína, né? Na verdade, né? Que é o que os caras fumam mais, né? Eu acho. Pô, mas eu acho que hoje em dia, tipo assim... Eu acho não, né? Hoje em dia, a principal droga ilícita consumida é a cannabis, assim, em todos os lugares do mundo, né? Eu acho que deve ser. A cannabis, ela é a terceira maior droga consumida no mundo, né? A primeira, álcool, cigarro e depois a cannabis. Faz sentido. Então, eu acho que mesmo na direita, assim, ainda é a maconha muito consumida. Deve ser, com certeza. Com certeza. Os caras não ligam. Nunca tive nenhum direitista aqui que ficou puto comigo porque eu fumo maconha, ou sei lá. É mais por causa da mídia batendo. Toda vez tem o Cidade Alerta, e vem o policial aí, coloca várias balas do lado do prensado horrível. Isso aqui é maconha. Associa a maconha ao crime, tá ligado? Então, cria no imaginário das pessoas isso, infelizmente. Que vai demorar pra gente... quebrar isso, né? Um dos motivos por eu fumar ao vivo durante os podcasts era justamente para quebrar esse preconceito, mas eu acho que eu não fiz um bom trabalho. Eu acho que eu fiz o contrário, na verdade. Eu acho que eu criei preconceitos com os... Sei lá, eu tentei, pelo menos, né? A minha parte eu tentei. O Snoop Dogg, né, fez muito isso, assim, né? Ele, tipo, cara, em qualquer chance que ele tinha, assim, ele fumava maconha. E hoje em dia ele é um cara que tá, tipo, super forte no mercado de bilionário de cannabis lá maconha, nos Estados Unidos. Então, cara, eu acho que, assim, a gente que tem alguma voz, tem alguma influência, a gente tem que se posicionar em relação a essas coisas, assim. Porque, cara, é isso, qualquer pessoa influencia, sabe? As pequenas pessoas influenciam, mas mais ainda quem tem uma voz tão grande assim tem esse poder. Eu fico pensando, todo mundo que foi ver o Eduardo Bolsonaro viu um maconheiro conversando com o cara, fumando maconha na frente do cara. Isso tem que quebrar um preconceito. Não é possível que não quebre, tá ligado? Você vê um cara que fuma maconha construindo a parada lá, tendo sucesso. E, porra, o estereótipo do maconheiro é vagabundo, preguiçoso, inútil. Mas não é, tem muita gente que não é nem... O Michael Phelps, vai te chamar de vagabundo, preguiçoso? O cara é um campeão mundial de natação, mano. Então, eu acho importante. Eu acho que é por isso que, inclusive, a gente tem conseguido abrir. Porque os jovens, eles estão mais à frente disso, né? Abertos em relação a isso, né? E é muito legal que você falou isso desse estereótipo de ser preguiçoso, de ser vagabundo. Eu acho que foi nessa última semana, saiu um estudo lá nos Estados Unidos falando que esse estereótipo, na verdade, não é real, assim. Que a maioria das pessoas que eles pesquisaram que faziam um uso mais crônico da cannabis, eles tinham muita disposição, na verdade. Pode crer. E tem alguns outros estudos também falando sobre disposição em relação à prática esportiva. Quem fumava maconha, tipo, nos estados que era legalizado,
praticava mais exercício físico do que quem não fumava. Então, tipo, é total um estereótipo É o do oposto, ser preguiçoso. Né? Pode crer. Faz sentido. Então, eu acho muito legal que a gente tá vendo a ciência conseguir quebrar esse estereótipo e a gente, eventualmente, vai conseguir entrar nessas entranhas do conservadorismo, assim, e conseguir quebrar esses tabus. Sabe o que pega esses caras? Quando o pai dele, a mãe dele tem uma parada que resolve com maconha. Aí quebra os caras. É verdade. Porque eles não vão negar a mãe e o pai terem uma cura ou um tratamento pra doença por causa do preconceito deles com maconha. Aí quebra os caras. Quando é com a gente é muito diferente, Sim. né? Porque é quando a gente precisa que a gente dá valor de fato, né? A minha história, por exemplo, cara, era isso, eu fazia um uso muito, assim, recreativo mesmo, assim, tipo, da maconha, mas eu não sabia, de fato, sobre esses benefícios, sabe? Eu via muitos amigos fumando assiduamente, Foi de pela fato, galera. pela questão de relaxar, pela questão de melhorar a ansiedade, e isso me deixava muito curiosa, assim, né? Eu também. Do porquê melhorava a ansiedade, do porquê relaxava, do porquê as pessoas buscavam tanto isso. Até que eu precisei, porque eu tive um burnout, que é aquela síndrome do esgotamento físico e mental decorrente do trabalho. E eu falei, cara, eu preciso tratar isso. Chegou num ponto que eu falei, cara, eu realmente preciso de ajuda, eu realmente preciso tomar alguma medicação, fazer alguma coisa. E aí beleza, qual que é o tratamento de burnout? Antidepressivo. Aí, diminui libido, diminui vontade, engorda, 10 mil coisas. Falei, E te deixa meio zumbi. Eu tenho uns Exato, amigos eu que tomam... Eu falei, cara, você não é mais a mesma pessoa. Você parece meio apagado. Você parece uma exato, pessoa você fica apagada. muito apático, né? Com uma... É engraçado que trata a depressão, mas também, ao mesmo tempo, causa anedonia, causa falta de vontade Pode também. crer. Então, é muito estranho, assim. Eu falei, cara, eu não quero, assim, ter esses efeitos adversos. Eu quero alguma coisa que, pô, trate, sim, mas que eu consiga ser eu mesma, né? Sim. Porque eu já não tava sendo eu mesma por conta do burnout. Então, cara, tudo que eu mais queria era ser eu de novo. Resgatar, né? Exato. Sim. E aí eu falei, deixa eu ler sobre a cannabis, né? Comecei a ler, cara, trata ansiedade, trata burnout. Falei, é isso. Mas como que faz pra pegar aqui no Brasil, né? Porque, pô, não sabia que tava assim. Cara, quando eu fui ver que tava dando pra importar, que tava fácil, não tava tão burocrático assim, que o preço era ok, eu falei, é isso. Em 1-2 semanas, cara, os sintomas melhoraram, assim, exponencialmente. E era a primeira vez que tinha fumado, assim... Eu comecei a usar óleo. verdade, você eu já comecei tinha, a usar óleo, né? Você já E fumava recreativamente, eu aí, esqueci. muito pouco, assim, né? Tipo, realmente não Mas você já sabia como que era, né? não, Porque a primeira sabia, vez que você é. fuma é Sim. muito diferente de todas as outras, assim. Uhum, não, com certeza. Então, assim, eu sabia que tinha isso, mas, cara, eu não conseguia entender a longo prazo esse efeito de melhorar o humor, melhorar a ansiedade. E aí, quando começou a fazer esse efeito em mim, e eu comecei a ser eu mesma de novo, comecei a ter vontade de fazer as coisas de novo, comecei a voltar a praticar exercício físico, e no exercício físico eu tava rendendo bem, porque eu não tava me lesionando mais, porque eu tava me recuperando, e aí, pô, meu humor, assim, mudando da água pro vinho, de tipo assim, tinha dia, por conta do burnout, que eu não conseguia, pô, levantar da cama, sabe? Eu só queria dormir. E quanto mais eu dormia, mais cansada eu tava, no fim das contas. Sim. E aí, tipo, eu consegui ter sono bom, eu consegui me sentir descansada. E, cara, foi aí que eu falei, eu preciso estudar de fato isso. Eu preciso entender o que tá acontecendo. E foi aí que eu me especializei, fiz todos os cursos que eu fiz. E comecei a atender, assim, uma gama de pacientes em relação a todas as queixas, né? Eu foco muito na questão de esporte e qualidade de vida no geral, porque é a minha subespecialidade, né? Mas, atualmente, assim, eu atendo quase todo mundo que precisa, né? Se for um caso mais complicado, obviamente, acabo passando por um colega especialista da área também. Mas o potencial é gigantesco, assim. E o início dos efeitos também é muito rápido. Sim. Cara, tipo assim, 0 de efeito colateral, entendeu? É bizarro. Eu não sei, fora a memória é o único efeito colateral que eu sinto mais, assim. Memória... só isso. Às vezes eu tenho dificuldade de formular certas frases que eu sei que se eu não tivesse fumado tanto na minha vida, que eu não teria tanta dificuldade.
Mas é só isso também. Eu prefiro muito mais ter essa dificuldade, porra, 24 horas por dia eu tá tranquilo, tá ligado? Do que tá 24 horas por dia ansioso e lembrando de tudo, né? Então, sei lá, escolhas que você faz na vida. Qual é a sua dosagem que você utiliza pra você, assim? Hoje em dia, né, tipo, eu utilizo mais de um produto, né, hoje em dia. Então, eu uso o CBD em óleo, eu uso flores de CBD e, às vezes, flores com um pouquinho de THC. E eu uso também os produtos, os cremes, os géis, para a questão de recuperação muscular. Então, eu uso uma dose que, assim, é uma dose moderada de CBD, mais ou menos 50, 75 miligramas por dia, tá? Quando eu tô mais ansiosa, mais estressada, preciso dar um boost no foco também, eu acabo fumando, fazendo uso vaporizado, principalmente. E o tópico, assim, eu uso quase todos os dias porque eu treino, né? Então, eu acabo passando na musculatura pra agir mais localmente na dor. Entendi. Né? E o óleo é um óleo que você passa na pele ou um óleo que você põe na canetinha e fuma? Não, o óleo é o sublingual. Você põe debaixo da língua. Debaixo da língua. Então, ele tem um efeito sistêmico, né? E é um efeito sistêmico mais contínuo. Porque, por exemplo, o uso inalado, ele tem um efeito sistêmico também, né? Então, quando você fuma, você vaporiza, ele vai ter uma absorção pulmonar, mas essa absorção é uma absorção muito rápida, que gera um início de efeito rápido e um término de efeito rápido. O uso sublingual do óleo, ele gera um efeito que demora um pouquinho mais, porque a absorção sublingual e a absorção oral, ela demora um pouquinho mais para acontecer, mas é também mais prolongado. Então, o óleo, ele tem uma questão de ele ter esse tratamento de manutenção. Então, ele outro faz... tipo de entrega da molécula, né? Exato, entrega de uma forma diferente. Exatamente. Então, ele faz um efeito mais contínuo. Então, de fato, trata, assim, continuamente a questão da ansiedade, a questão dos distúrbios de movimento, igual o Parkinson, por exemplo. Pra quem tem ansiedade. Pra mim, parece ser melhor do que fumar, assim. Exato, porque hoje em dia, né, principalmente para os pacientes e para mim mesmo, eu falo que, assim, o fumar tem que ser um SOS. Para aquele momento que você tá mais ansioso, tem um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, tá com uma insônia que mesmo com óleo não tá funcionando, aí você fuma, fica mais relaxado e consegue controlar esses sintomas. Porque desaparece muito rápido, né? Fumar, você tem que fumar muito para conseguir o dia inteiro ter o efeito de controle de ansiedade, de relaxamento. Baseado, pelo menos. Assim. Exato. E o THC, na verdade, né, em doses mais altas, ele prejudica a questão da ansiedade, né? Ele pode aumentar a ansiedade. Eu fiquei com paranoia uma época aí. Mas foi depois que tinha acontecido a tragédia toda que aconteceu na minha vida, eu tava meio desestabilizado mentalmente. Mentalmente. Isso contribui muito, né? Tipo, a forma como você está, quando você vai usar, acaba interferindo muito em como você vai sentir. Não, né? Exato. Mas o THC, ele pode propiciar crise de ansiedade, ele pode propiciar crise de pânico, ele pode te dar alguns sintomas de intoxicação também, né? Então, você ficar muito com o coração batendo muito rápido. Prensado você dá isso, ficar dá taquicardia muito. Uma sensação, sei lá, de formigamento, de que o rosto tá derretendo, ficar... Sabe uma coisa que acontece comigo? Com um pensamento muito acelerado. O maior efeito colateral comigo é que eu sinto que, eu acho que talvez porque eu misture com vape, eu vou criando um catarro interior, sabe? E eu sempre me sinto congestionado. Aí quando eu começo a ficar fumando muito, durante muito tempo, eu começo a ficar enjoado só de estar vivo, assim. E eu acho que é por causa desse resíduo que fica no meu pulmão. Mas acontece comigo. Eu vomitava muito. Quando eu parei de fumar maconha 2 meses depois que deu aquela merda toda. E aí melhorou meu enjoo. E eu me sinto bem sem maconha também, entendeu? Eu gosto muito de fumar, é difícil. Eu acho que, assim, uma troca positiva, né? É isso, eu não sou contra o THC, mas eu acho que pra questão da ansiedade, pra usar no dia a dia, tem que ser o CBD. Porque o THC, ele causa tolerância também, né? Então, pode causar um pouco de dependência psicológica, né? Social. E causa tolerância. O que é tolerância? Você tem receptores fixos de THC no seu cérebro. E quando você vai fumando todos os dias, ou usando de forma oral todos os dias, enfim, o THC, vai acumular esses receptores e você vai chegar num momento que todos os receptores estão acumulados, você vai precisar de mais THC para ter o mesmo efeito. Você vai precisar de mais. Quando você para de usar, volta ao normal. Mas é isso, o uso do THC ele tem que ser muito mais pontual.
Porque senão a gente vai ter tolerância, pode ter aquele transtorno amotivacional, né? Que é de você não ter vontade de fazer mais nada, querer só ficar fumando, não quero estudar, não quero trabalhar, quero ficar aqui fumando, jogando videogame, e é isso. É isso, por isso que pro jovem é um problema, cara. É um Exato. problema. Se eu tivesse conhecido maconha quando eu era jovem, Não estaria aqui se bem que eu era agora. vagabundo também, sem maconha, não tá. Eu ficava jogando o dia inteiro. Eu sempre fiquei. Então, sei lá. Mas, cara, eu acho muito foda isso. É muito legal que tem. Você vai se dar bem pra caralho nessa, inclusive, viu? Já deve estar se dando, mas eu acho que você vai se dar muito bem. Você devia criar um curso dessa parada aí que você ganha muito dinheiro, viu? É sério, o Ellen tá, porra, 40 mil assinantes. Se você pegar 40 mil assinantes com 20 reais por Caramba. mês, você tá milionário, pô. Nossa, Então, fica a é dica. uma boa mesmo. Eu, por exemplo, eu comparei o seu curso pra descobrir como que faz o esquema todo legal lá pra eu conseguir a parada. Eu comparei na hora, Ah, entendeu? Então, eu acho, adorei. não, tô falando sério, eu acho que você devia investir nisso aí. Pode deixar. Mas, Jéssica, obrigado por ter... Tem pergunta? Então vamos pras perguntas aí e a gente encerra. Fechou. O Breno Rezende mandou aqui o seguinte: boa noite, Monark e doutora. Parabéns pelo conteúdo. Fui usuário da cannabis durante 1 ano e meio. Dia sim, dia não. E o uso foi essencial para o meu processo de emagrecimento. Quando parei, retornei com toda a força para minhas questões com ansiedade e compulsão alimentar. Voltei a engordar muito. Existe algo biológico na maconha que ajude no emagrecimento ou apenas os seus efeitos psicológicos? Cara, é muito maluco isso, na verdade, né? Porque o THC, por exemplo, ele causa a questão da larica, de aumentar o apetite, mas tem alguns estudos falando do próprio uso do THC para o emagrecimento também. De qualquer forma, assim, hoje em dia a gente tem alguns outros fitocannabinoides que ajudam muito no emagrecimento, tipo o próprio CBD, tem um outro THC, que é o THCV, que ele não é psicoativo e ele tem sido muito implicado no processo de emagrecimento. Mas eu acho que o caso do Breno é muito mais correlacionado com a questão da ansiedade, né? Então, a compulsão alimentar, ela é muito alimentada pela ansiedade. E quando ele fumava, provavelmente controlava isso. E ele conseguia não ter o ímpeto de comer, de descontar a ansiedade, o estresse dele na comida. Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Faz sentido pra mim. Eu sinto, pra mim é isso também. Eu sinto que eu consigo emagrecer mais quando eu tô fumando. Quando eu paro de fumar, começa a beber pra caralho e beber engorda demais. A ansiedade você acaba descontando em Em outras outra coisa. coisas, né? Não E tem aí, como você fica mais relaxado, fica mais tranquilo, você nem vai querer, nem vai pensar, né? Óbvio, né? Você fumar muito, você vai ficar com uma larica gigantesca e aí você vai comer hambúrguer, pizza Sim, e tudo mas mais. sabe que eu não sinto mais larica? Eu não tenho mais esse sintoma, assim. Eu não sinto. Eu nem sinto. Da primeira vez que eu fumei, nossa, a comida tinha um sabor, assim. Mas é que eu acho que você excepcional. tá Eu já tô na fudido, tolerância máxima. Devo estar mesmo. Jéssica, obrigado. Brigadão, viu? Deixa suas redes aí, um link, qualquer coisa. Fechou. Quem quiser falar comigo, manda lá um direct no @je.duran, DURAND. Lá tem também o link para agendar consulta. Quem tiver dúvidas, assim, demora para responder o direct, mas eu respondo todo mundo. Isso é bom, quer dizer que tem bastante gente lá querendo consultar. Não, com certeza. E é isso, assim, tô por lá. Quem tiver qualquer questão, pode falar comigo. E valeu mesmo pelo convite. É nóis, eu Adorei que te conhecer, adorei conversar com você. Esse assunto você sabe que eu gosto bastante. E foi muito informativo, obrigado por esclarecer a galera aí. E vamos ter menos preconceito com a parada, porque ajuda isso. muita gente. Olha o cara do Parkinson lá, vai falar pra aquele velhinho que ele não pode se sentir bem? Seu malvado. Convidarias o Lula aqui pra falar pra ele legalizar? Porra, confidaria, mas ele nunca viria aqui, né? Mas tudo bem. E, infelizmente, eu teria um papo muito foda com ele, muito educado, apesar de ter críticas muito severas a ele. Mas eu teria um papo, porque é um ser humano, né? Eu trato o ser humano bem, independente das merdas que ele fez no passado. Jéssica, Obrigadão, obrigado. viu? Obrigado, galera. Tchau, tchau. É nóis.